Muito obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar aqui com o Pedro, com o Sérgio, com o presidente, com um auditório tão qualificado, né? E foi bom que o Sérgio tivesse feito essa ressalva no final, porque eu fiquei um pouco assustado quando vi o Pedro aí com gráficos, né? Porque eu havia preparado uma apresentação muito diferente. Quando o Sérgio falou comigo, que ele me consultou, originalmente a ideia era que eu fizesse uma análise crítica da política externa da presidente Dilma, no atual momento, quer dizer, nesses últimos 9 meses, e um pouco também do período anterior. Eu até o encontrei e disse a ele, em tom de brincadeira, que nesse caso a reunião seria muito breve, porque seria muito breve, porque não havia muito objeto. Mas depois eu vi, quando eu recebi mesmo o programa formatado, que era algo mais ambicioso, né? Que era economia, política e diplomacia, e duas frases que eu gostaria de realçar, né? Que ela diz assim: está claro que o Brasil precisa reencontrar o rumo nas suas relações com o mundo. Não é só nas suas relações com o mundo, né? O mundo, é aquela história, enquanto não encontrarmos o nosso rumo aqui mesmo, vai ser difícil encontrar com o mundo, né? E depois tem essa outra frase que também se aplica como uma luva ao momento, né? Falta, porém, no governo e na sociedade uma visão mais clara sobre quais objetivos devem orientar a que diz a ação externa do país, mas é tudo, né? Não é só a ação externa, né? Então, dito isto, eu gostaria de dizer que um tema como esse é muito difícil se tratar em abstrato, né? Qual é a inserção ideal, desejável ao país, porque nós estamos lidando com um país real, né? Um país em profunda crise, né? Numa crise talvez terminal, sob alguns aspectos, né? E não se pode simplesmente fazer uma abstração disso e dizer, não, vamos imaginar que somos um outro país, né? E com outras condições. Então, eu quero ver esse pacto do aqui e do agora, né? Vendo qual é a situação neste momento. Em última análise, seria falar de qual é a possibilidade de ter uma política externa, uma diplomacia em tempo de crise e de crise profunda, né? De crise profunda, sistêmica, que inclui todas as dimensões da vida do país. É possível ter uma diplomacia criativa, inovadora, brilhante em tempo de crise? A primeira tentação, óbvio, é dizer que não, né? Normalmente, em tempo de crise, é difícil fazer alguma projeção no exterior, né? Porque nós não temos muito o que mostrar, a não ser as nossas mazelas, os nossos problemas, né? Mas a experiência histórica brasileira nos indica que, ao contrário, nós tivemos pelo menos um momento na nossa história que fomos capazes de ter uma política externa brilhante numa das piores crises brasileiras, que foi a que conduziu ao golpe militar de 1964. Foi naquele período imediatamente antecessor ao golpe que, primeiro com Jânio Quadros, depois com Santiago Dantas, com Afonso Arinos duas vezes, com Araújo Castro, eu devo dizer que eu fui parte disso tudo, porque eu fui oficial de gabinete de todos eles, né? Desde o início do governo Jânio, em março de 61, eu participei intensamente, embora numa posição muito modesta, da elaboração do que se convencionou chamar a política externa independente, que hoje é uma política que se integrou de tal forma no ideário brasileiro que virou um lugar comum, ninguém mais discute. Naquela época, por exemplo, a principal realização do Santiago Dantas, que foi reatar relações diplomáticas com a União Soviética, parecia uma opção pelo regime comunista. Eu acompanhei o doutor Santiago inúmeras vezes ao Congresso, saímos de lá espantados
de ver como uma coisa natural, uma revisão que o Brasil tinha que fazer, ele estava atrasado historicamente, era encarada no Brasil como uma coisa de sentido ideológico, inteiramente diferente. Então, naquele momento, o Brasil teve uma política externa inteligente, tirando os excessos de provocação do Jânio Quadros, condecoração do Che Guevara, etc., em que eu também estive presente. Fui eu que levei o Che Guevara de um lado para o outro, que eu acompanhei em todos os lugares, né? Então, tirando esses excessos, né, uma política que hoje em dia ninguém se atreveria a contestar, né? Ela entrou para o nosso patrimônio diplomático. No entanto, não ajudou o governo da época, nem o Jânio, nem o Jango. Ao contrário, a política externa foi um fator significativo da queda dos dois governos, né? O que mostra que nem sempre a política externa salva, né? Eu comentei hoje com uma colega minha, uma professora muito inteligente, coordenadora do nosso curso, estava comentando isso, e ela lembrava que não é uma coisa só do Brasil. O presidente Obama, por exemplo, agora com a política sobre Cuba, né, o reatamento com Cuba, ou o acordo sobre o Irã, o mundo inteiro aplaude, mas nos Estados Unidos é uma questão altamente controvertida, né? Então, não é só uma questão nossa, né? Dito isto, o fato de que nós tivemos uma política brilhante em tempo de crise não nos ajuda muito, né? Porque nós temos que nos perguntar também de que crise se trata, né? No passado do Brasil, houve muitas e muitas ocasiões em que o mundo era a salvação, porque o grande problema nosso era o famoso estrangulamento externo, né? A dívida. O presidente Fernando Henrique escreveu brilhantemente naquela história da civilização brasileira sobre aquele início da República, quando o presidente Campos Salles, eleito, né, foi a Londres para negociar com a Casa Rothschild. Era um momento em que o Brasil estava quebrado, né? E foi a negociação do presidente Campos Salles que nos salvou naquele momento. Num momento diferente, em 1937, em que não havia nada a ganhar com uma negociação, o Getúlio decretou a moratória em 1937, justamente no momento em que ele instaurou o estado de sítio, né? o Estado Novo, né? Ele portanto, adotou uma saída inteiramente diferente, mas que é defensável naquele momento, porque os países que tentaram negociar não ganharam nada, né? A Argentina pagou um preço altíssimo, né? E assim houve depois da guerra. Nós sempre olhamos para os Estados Unidos, que era de onde podia vir o nosso socorro, né, nos momentos de estrangulamento cambial, não só pelos Estados Unidos em si próprio, né, mas também pelo Fundo Monetário, Banco Mundial. O último episódio foi até no governo do presidente Fernando Henrique, em 98, 99, em que essa dimensão externa foi muito importante, né, para nos ajudar a sair daquela crise. Mas hoje esse não é o caso. Nós estávamos até conversando um pouco antes dessa reunião. O Brasil tem todos os problemas, menos esse. Neste momento, o Brasil tem reservas, né? Pode ser que ainda haja um problema, mas nós estamos assistindo a um violento ajuste das contas externas em pouco tempo, né? Tivemos um ajuste de mais de 30%. É claro que está sendo um ajuste pior, né? Vindo não tanto com controle, mas com descontrole, através do câmbio, né? Que se mencionou aqui. Mas o ajuste está a caminho, né? O déficit em conta corrente está caindo vertiginosamente. Então, não parece que nós vamos repetir a história do Brasil nesse momento. Portanto, o que eu quero dizer com isso? É que, no fundo, a nossa crise, para usar um linguajar do protecionismo, é um produto de conteúdo, se não 100% nacional, de um conteúdo altamente nacional, né? É uma crise que não tem tem esse componente externo, é claro, ninguém nega da crise que afeta nós, afeta o Peru, afeta o Chile por causa do cobre, afeta os produtores exportadores de petróleo, a Venezuela, todo mundo está sofrendo com isso. Mas é óbvio que, no caso brasileiro, a gente sabe que há muitos outros componentes, né?
Então, não se vê, neste momento, a possibilidade que o mundo nos salve de nós mesmos, né? Porque nós é que temos que encontrar um caminho, né? A nossa crise, por exemplo, as instituições políticas, né? Não vão ser os estrangeiros que vão nos ajudar a encontrar um sistema melhor, né? Mais funcional, né? Um melhor sistema eleitoral, né? Não são eles que vão nos ajudar a fazer o ajuste fiscal, né? Então, seria uma ilusão, neste momento, pensar que a política externa vai nos salvar da crise. Agora, pode ajudar, né? Pode ajudar, exatamente o que o Pedro mostrou aqui, através de mecanismos de aumento das nossas exportações, de melhor inserção no mundo. Tudo isso, é claro, que pode ser bastante positivo. Mas, antes de chegar a isso, eu gostaria de lembrar que, quando se pensa o relacionamento externo como um todo, né, não apenas uma dimensão ou outra, não apenas a dimensão econômica ou comercial, né, e temos que partir, como eu disse, do aqui e do agora, seria importante lembrar um pouco o que mudou no mundo nesses últimos anos, até mesmo em relação ao período em que o presidente Lula conduziu uma política muito de protagonismo pessoal, de grande projeção externa, etc., né? Muita coisa mudou, usando até aquela expressão do Machado de Assis sobre o Natal, né? Seria o Natal que mudou, fui eu. Foi o Natal e fomos nós, né? Quer dizer, o mundo mudou, o Brasil mudou e os agentes mudaram, né? Começando pelos agentes, né? Obviamente, todo mundo sabia que, ao passar da presidência Lula para a da Dilma, não se transmite o carisma, né? Como já dizia o Max Weber. O problema do carisma é que ele é intransferível. Então, aquilo que o Lula tinha muito pessoalmente, né? E que, infelizmente, na diplomacia dele, ocupou um espaço desmesurado, né? Eu diria que foi bem mais do que 50%, dependia muito da figura dele, né? Aquilo se perdeu de imediato, já sabia que se perderia, né? A sucessora não era uma pessoa com essas características. Também a mudança de ministro atuou no mesmo sentido, né? O Celso Amorim era uma pessoa de grande audácia, né? De ideias, né? Uma força de personalidade muito grande. Os sucessores, todos eles mais ou menos seguem um padrão de funcionários corretos, eficazes, bons diplomatas, devotados ao interesse público, mas não têm aquela mesma estatura, né? Aquela mesma característica do Celso Amorim, que, em geral, era favorável, às vezes a audácia dele podia levar a coisas talvez mais discutíveis, como aquele episódio do Irã, né? Que, em parte, se explica, talvez, por excesso de audácia, não na ideia em si, mas na maneira como foi conduzida até o fim, né? Então, mudaram os atores, né? Todos os atores mudaram e a presidente Dilma, obviamente, quando entrou, ela tentou dar a sua própria contribuição, que nem sempre foi feliz, né? Nós pudemos ver isso em certas iniciativas. Eu vejo, sobretudo, o seguinte: quando ela começou, nos primeiros 4 anos, ela tinha 2 obras pela frente. Uma que era, de certa forma, a desconstrução do que era excessivo na política do Lula, do que tinha ido longe demais e que havia um consenso que era excessivo, né? E, por exemplo, o caso de ser indiferente às violações dos direitos humanos no Irã, ou de ser muito parcial no julgamento das situações de democracia no continente, aplicando padrões muito duros contra aqueles que não pensam da mesma maneira e sendo de uma grande indulgência e tolerância em relação aos que são mais afins. Corrigir o que se tinha deixado que desenvolvesse no final com os Estados Unidos,
que era um relacionamento que estava ficando tenso, né? Não era no início. O Lula se deu muito bem com o George W. Bush, curiosamente, mas não se deu bem com Obama, né? No final, a relação estava difícil, inclusive com críticas pessoais, coisas que já estavam envenenando o relacionamento. E havia, portanto, toda essa necessidade de corrigir essas coisas. E, de certa forma, essa obra de correção ela fez em parte, né? Por exemplo, com o Irã, nós chegamos, num certo momento, a votar no caso dos direitos humanos, condenamos. No Oriente Médio, nós passamos a ter um perfil muito mais discreto, né? É bem verdade que nessas coisas é difícil saber o que mudou por causa da nossa deliberação ou o que mudou porque o Oriente Médio estava mudando, né? Que já não havia espaço para nós. Por exemplo, a Turquia mudou completamente, né? A situação lá se agravou com o fracasso da Primavera Árabe, né? Todo esse aparecimento do exército islâmico, né? Tudo isso tornou a atmosfera que já era perigosa muito mais perigosa, né? Então, era uma coisa que se imporia, né? Qualquer que fosse o governo, um certo recato, né? Uma certa redução de presença, né? Mas não há dúvida que isso houve, né? Houve, mas, infelizmente, algumas coisas não deram certo, até nem por culpa dela. Por exemplo, a reconstrução do relacionamento com os Estados Unidos, no primeiro mandato, teve aquele incidente da espionagem, né, que houve aquela reação. É difícil imaginar que, naquele momento, ela pudesse ter ido aos Estados Unidos. Mas ela retomou, e agora foi lá, em junho, né? Então, vê-se que isso era uma ideia que estava presente desde o início. Agora, em outras áreas, não se construiu, quer dizer, é como se nós tivéssemos demolido uma casa velha, não terminamos a demolição, porque nós deixamos alguns escombros, né? Até agregamos alguns, né? Ela agregou aquele problema do Paraguai, né? Da suspensão do Paraguai, a entrada da Venezuela no Mercosul, e agregou também aquele incidente diplomático com a Bolívia, o caso do... O incidente, não, a falta de firmeza na defesa do asilo ao senador Roger Pinto, né? Um assunto que só agora se resolveu, né? Então, ela agravou certos episódios e não houve propriamente uma construção, né? O que se tinha que colocar lá. E o que se tinha que colocar? Aí é que entra justamente a análise do que tinha mudado no mundo, né? Ela, de certa forma, deu continuidade àquelas coisas que se começaram no passado recente, BRICS, né? Unasul, etc. Agora, a capacidade desses grupos sustentarem uma política externa é muito limitada, né? Porque há aquelas cúpulas, né? Se chegam a certas conclusões, em alguns casos até concretos, como esse banco que se criou, mas, na verdade, são países muito díspares, né? Heterogêneos, com visões muito diferentes da política externa. E, aliás, uma coisa já muito significativa é que o Celso Amorim e o presidente Lula, que tinham iniciado essa aproximação, naquele episódio do acordo com o Irã, não foram capazes de prever ou de controlar o fato de que os nossos companheiros dos BRICS votaram contra nós no Conselho de Segurança, né? O fato da China e da Rússia terem aprovado novas sanções ao Irã logo depois da assinatura do nosso acordo, mostra bem, de uma forma até contundente, né, os limites de um grupo como esse, né? E, portanto, isso não se podia imaginar que pudesse continuar eternamente como a base da nossa política externa, né? Por outro lado, algumas coisas que mudaram, eu já citei o caso do Oriente Médio, né? Mas aí nós soubemos tirar as lições, nós nos retiramos, né? Porque no Oriente Médio, no momento, o melhor, que eu creio, é se abster mesmo, né? Eu acho que os americanos são muito responsáveis por esse ativismo insensato, né, em ter provocado essa espiral de violência enorme, né, esses
Você vê que todos esses refugiados vêm ou do Afeganistão, ou do Iraque, ou da Síria, quando não são da Líbia, né? Eu passo pela Líbia, todos países que foram desestabilizados pelo Ocidente, talvez com as melhores intenções do mundo, mas que provocaram um desastre muito maior do que o que existia antes, né? E aí, dentro da ética de responsabilidade, eles não têm como negar essa evidência, né? Então, eu creio que nessa área nós estamos vendo isso. Mas onde nós fomos muito falhos, né, em mostrar imaginação criativa foi na nossa própria área, né? Porque aqui, o Pedro já falou isso do Mercosul, há muito tempo que o Mercosul vive em crise, né? E há muito tempo que o Mercosul requer uma reanálise, ele tem que ser repensado em profundidade, né? E é impressionante que o maior parceiro do Mercosul, que somos nós de longe, não fomos capazes até hoje de propor nada, né? Não é nem, eu não censuro nem o fato de que nós tenhamos fracassado, o fato de que nós nunca tentamos repensar o Mercosul. Quer dizer, é impossível imaginar que um país que sempre teve capacidade de formulação, né, de iniciativa diplomática, tenha se resignado quase como uma resignação de morte, né? Quer dizer, o Mercosul nos pesa como alguma coisa, como aquele filme do Buñuel, né? Do Anjo Exterminador, a gente chega na porta e não consegue passar, né? Você vê, agora mesmo a Dilma esteve, depois de ter ido aos Estados Unidos, ela foi a Bruxelas, mais uma vez fez o discurso que nós íamos retomar as negociações com a União Europeia, mas não se retomam, os argentinos não fazem oferta, ou se fazem, não é para valer, e, mais uma vez, somos pendentes das eleições na Argentina, que vão ser agora em outubro. Então, esse tipo de paralisia, né, da hipoteca, né, da política externa brasileira, que é inadmissível, né? Como é que nós não fomos capazes, nessa área, porque que a gente não seja capaz de promover a paz entre Israel e os palestinos é natural, né? Mas que nós não sejamos capazes de retirar o Mercosul desse limbo, né, em que ele se encontra, né, é espantoso, né? É espantoso porque revela uma espécie de incapacidade de pensamento e de formulação, né? Então, eu gostaria só de dizer que, infelizmente, eu não vejo, neste momento, uma possibilidade de uma agenda muito construtiva, pelas razões que eu dei, né? Nós estamos em meio a uma crise interna gravíssima, né? Nenhum de nós sabe como vai terminar. O outro dia mesmo o Valor Econômico publicou um artigo que mostrava que pesquisas de opinião indicam que 64% dos brasileiros pensam que a presidente não vai terminar o mandato. Estejam ou não com a razão, o fato é que só isso mostra a precariedade do Estado neste momento no Brasil, né? E é claro que sem um Estado, sem uma capacidade de propor alguma coisa, é difícil ter uma política externa, porque a política externa independente existiu porque, apesar da crise, havia figuras muito fortes, né? Primeiro foi o Jânio, que, como dizia o Afonso Arinos, ele acertava no atacado e errava no varejo, né? Mas as intuições eram dele, né? Ele forçou a mudança, né? Depois foi o doutor Santiago Dantas, no regime parlamentar, voltou Afonso Arinos, que era uma grande inteligência, mais tarde o Araújo Castro. Então, eram ministros muito fortes, né? Mesmo quando se tratava de um funcionário de carreira, como Araújo Castro, era um ministro forte. O Araújo Castro me contou que, por exemplo, ele se preocupava tanto em que a política externa não fosse contaminada pela política interna e pela ideologia, que quando houve o comício da Central do Brasil, 13 de março,
o Jango tinha convidado ele. Ele disse, presidente, o senhor sabe, eu não vou, porque eu sou diplomata, eu não tenho nada a ver com essa disputa interna. Ele disse, não, está bem, você não precisa vir e tal. Ele se manteve dentro daquela tradição herdada do Rio Branco, que o diplomata não se mete em política partidária, né, em luta pelo poder, porque não é que ele não seja cidadão, mas, ao fazer isso, ele contamina a política externa, né? Então, eu acho, nesse momento, que é muito difícil nós imaginarmos ter condições para o tipo de agenda internacional que nós veríamos ter. Mas não é impossível. O Pedro citou aqui muita coisa interessante. Eu só diria, à guisa assim, de complemento ao que o Pedro disse, que muita coisa que ele está dizendo depende um pouco de nós também conseguirmos pôr a casa em ordem, né? Porque é difícil imaginar o Brasil ser capaz de negociar acordos comerciais que exigem concessões grandes, né, da nossa parte, né, no momento que nós estamos com um custo de capital, com uma taxa de juros quase a 15%, a oficial, né, estamos com uma situação cambial caótica, né, que pode favorecer, em certo momento, a exportação, mas que é muito volátil, né, não dá nenhum horizonte, ninguém pode planejar uma ampliação da produção, porque não sabe amanhã como é que vai ficar o câmbio, né? Com uma situação de impostos que já é esmagadora e que vai ser ainda onerada, né? Porque nós vamos ter que aumentar impostos, né? Portanto, os elementos importantes da competição internacional, custo de capital, peso tributário, segurança cambial, sem contar os outros, infraestrutura, né? Está tudo em frangalhos, né? Então, é muito difícil imaginar, porque eu só queria lembrar aqui, para terminar, porque é o finalzinho, né? Porque depois, talvez, no debate, a gente pode aprofundar isso um pouquinho mais, né? Eu sou inteiramente de acordo com essa ideia de nós buscarmos a competição, e temos que fazer isso, né? Mas nós estamos em condições como um paciente que está na UTI, entende? Nós não podemos chegar ao sujeito, tirar o tubo e dizer, olha, você vai correr uma maratona agora, entende? Você vai correr uma maratona, porque não tem jeito, você vai ter que ver. Não dá para fazer isso, compreende? Nós estamos realmente na UTI, nós estamos muito mal, né? Nós estamos aí com um déficit nominal do orçamento que está caminhando para mais de 9% do PIB, né? Então, é muito grave a situação brasileira, né? E, enquanto nós não conseguirmos consertar razoavelmente essa situação, nós não vamos poder participar desses acordos, dessa inserção, porque vocês sabem, o fator mais importante no êxito no comércio internacional não são os acordos, entende? Os acordos são muito importantes, mas vejam vocês, os dois exemplos mais inconfundíveis, mais insofismáveis de êxito de se realizar no desenvolvimento através das exportações são Taiwan e a China. Esses dois países fizeram isso quando nem sequer faziam parte do GATT. Eles não tinham nem a proteção contra tratamento discriminatório. Eles só entraram, como vocês sabem, no ano 2000, os dois juntos, né? Então, eles não faziam parte. Como é que eles conseguiram? É porque eles tinham aquilo que é fundamental. Eu não estou dizendo que os acordos não ajudam, ajudam. Mas o que é fundamental é o que os ingleses e americanos chamam a supply capability, a capacidade de oferta. Quer dizer, a capacidade de você oferecer no mercado produtos com preço e qualidade. O Brasil, onde tem supply capability, ele está exportando. O Brasil exporta soja, exporta minério de ferro, o preço caiu, mas nessa parte nós temos supply capability. Agora, em eletrônicos não temos, né? Então, é preciso ver isso, porque nós teríamos que passar por esse caminho antes. Eu
termino dizendo, olha, ninguém vai nos salvar de nós mesmos, só nós é que temos que realmente encontrar melhores instituições e uma melhor economia que volte àquele caminho que tínhamos iniciado, eu modestamente, depois que tapei buraco quando o presidente se candidatou e outros, né, o Pedro Malan e outros que ficaram, que tinha se começado uma construção penosa, nós todos sabíamos, estávamos longe de ter terminado, infelizmente se abandonou, né? Esperemos que se retome ainda, porque essa é a verdadeira construção interrompida do Celso Furtado. Obrigado.